Hoje é sabadão e dia de mercado da bola, bora conversar sobre muita coisa interessante, meus amigos. Xabi Alonso finalmente confirmou a sua saída lá do Leverkusen. Vou te falar sobre o lateral Wesley lá do Flamengo, que pode se juntar ao City no meio do ano. Rafael Leão interessa a equipe do Chelsea. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Só que antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não conhece, né? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui sempre tem vídeos novos para te informar em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. E eu já queria aproveitar para te pedir aquela moralzinha, tá? Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! O lateral direito Wesley pode deixar o Flamengo agora no meio do ano e deve render uma boa grana ao clube. Isso porque ele está na mira de alguns times europeus. Segundo informação do jornalista Gianluca Di Marzio, o City é um dos maiores interessados e pretende fechar a contratação de Wesley antes do Super Mundial de Clubes, que se inicia no próximo dia 14 de junho. Tino Livramento do Newcastle seria outro nome na mira para reforçar a lateral, porém o nome de Wesley estaria na frente nessa lista de Guardiola. O jornalista Nico Esquira é mais um que confirmou as conversas com o Flamengo e ainda falou que o clube carioca está irredutível a respeito do valor, avisando que só negocia o Wesley por um valor mínimo de 45 milhões de euros. O rubro-negro já sabia que seria difícil manter o Wesley até o fim da temporada, afinal nas últimas janelas o jogador já ficou perto, né, de se mudar para o futebol europeu. Segundo a informação, a ideia do Flamengo era vendê-lo após o Super Mundial por uma média aí de 35 milhões de euros. Porém, se o City aparecer oferecendo 45 milhões antes do Mundial, o Flamengo topa negociar, já que consideraria a oferta irrecusável. Vale a pena lembrar que não é apenas o City que tá de olho no Wesley, tá bom? O Arsenal, o Chelsea e também o Barcelona estão monitorando o lateral de apenas 21 anos. Ontem o Bayer Leverkusen oficializou a saída de Xabi Alonso ao fim da temporada. Inclusive, ele mesmo falou o seguinte em coletiva: "É hora de confirmar que esses serão meus últimos jogos pelo Leverkusen. O clube e eu concordamos que esses serão os meus 2 últimos jogos no comando do time. Acreditamos que é hora de sair e que hoje é o momento certo para anunciar isso. Não é hora de falar sobre o futuro, pois queremos nos despedir aqui no domingo." Segundo informação do jornal Marca, o técnico já tem um acordo para assumir o Real Madrid pelas próximas 3 temporadas. E um dos jogadores que vai se beneficiar muito da chegada dele é Arda Güler, pois o técnico gosta bastante do seu futebol e considera o turco parte importante do projeto. Ancelotti vai mesmo embora ao fim da temporada, isso daí já tá confirmado até pelo Fabrício Romano. Falta saber agora o dia que ele realmente vai sair. Amanhã tem El Clássico, muito importante, porque se o Barcelona vencer o Real, praticamente já coloca uma mão na taça e aí o Ancelotti deve ir embora logo em seguida. Caso o Real vença o El Clássico, os caras ainda seguem respirando na La Liga em busca do troféu. Ancelotti vai embora, só resta saber o dia que ele vai sair. Se o Real perder amanhã, pode ser que o Ancelotti já vá embora na semana que vem. O Chelsea segue sendo um dos principais interessados em Rafael Leão e já iniciou as conversas com o Milan para saber melhor o que vai ser necessário para selar a transferência, é o que informou o portal Caught Offside. Embora o português possua uma cláusula rescisória de 175 milhões de euros, ele deve acabar sendo vendido por um valor bem abaixo, e seria algo próximo dos 75 milhões. Inclusive os Blues estariam totalmente dispostos a investir esse
montante para viabilizar a chegada de Rafael Leão. As conversas com os representantes do jogador também já estão acontecendo e o clube londrino acredita que ele seria um reforço estratégico para o projeto esportivo. O Al Nassr, que já teve proposta recusada no passado, continua interessado em Leão, e isso pode ser uma pedra no sapato do Chelsea. Afinal, os árabes são sem noção quando o assunto é dinheiro. O Arsenal seria outro time da Premier League também interessado no Rafael Leão e já teria também iniciado as conversas com os representantes do português, que nessa temporada soma até agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, 12 gols e 13 assistências em 48 jogos pelo Milan. Na tua opinião, se o Leão fosse aí se mudar para a Premier League, você acha que ele tem mais a cara do Chelsea ou mais a cara do Arsenal? Eu acho que ele combinaria bastante lá com os Blues, tá? Quero saber o que é que você acha. Fala. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Ou seja, se você for menor de idade, já sabe, né? Tem que pular essa parte. Eu tô falando sobre a Blaze, que é uma plataforma de jogos online regularizada para atuar aqui no nosso país. E lembrando que a plataforma não deve ser utilizada de jeito nenhum por pessoas propensas ao vício ou ao mal-estar causado pelo jogo. Hoje o jogo que eu quero trazer para vocês aqui, né, é o Mines, que é o famoso campo minado. Aqui você escolhe o número de minas, eu tô colocando 7, portanto teremos 18 diamantes e... meu primeiro já deu bomba! Se der bomba, tu perdeu, tá bom? Então já ficou bem explícito o que acontece. Tô na segunda rodada aqui e ó, eu não vou no meio nem a pau, cara. Não vou no meio nem a pau, vou no cantinho. Eita, coisa boa! Já fiz a minha retirada, tá bom? Quero te lembrar que para você depositar aqui na plataforma é sempre via Pix e o depósito mínimo é de R$20. Para você retirar também é via Pix e você consegue fazer a retirada de forma bem rápida, de forma bem prática. Quero te lembrar que aqui na plataforma é sempre utilizado dinheiro real, portanto, já venha sabendo disso. Sempre jogue com responsabilidade, porque da mesma maneira que você pode vencer, você também pode perder, tá bom? Aqui não é investimento e é entretenimento. Se você tiver qualquer problema com a plataforma, é só acessar o suporte no cantinho da tela e contar o que é que você precisa, que eles vão te ajudar a resolver o seu problema. Clica no link na descrição e ao fazer o seu cadastro, utiliza o meu código TOD. O Al Hilal está interessado em contratar Bruno Fernandes junto ao Manchester United e inclusive a equipe está disposta a desembolsar um caminhão de dinheiro na negociação. O clube saudita já se reuniu nas últimas semanas com o staff do português e a ideia é contratá-lo antes do Super Mundial de Clubes. Inclusive, o jornalista britânico Chris Wheeler informou que o Al Hilal estaria oferecendo um contrato de 3 anos a Bruno Fernandes com salário anual de incríveis 94 milhões de euros. O jornalista Ben Jacobs, também da Inglaterra, foi mais um que confirmou a oferta de 3 anos e completou falando que por enquanto Bruno ainda não respondeu nada. O Manchester United, por sua vez, está bem confiante que o Bruno Fernandes vai continuar lá, inclusive o próprio Rubem Amorim já falou que confia na permanência do seu principal jogador, né? E vale a pena lembrar que também tem informação que caso o Al Hilal não consiga contratar o Bruno Fernandes, o plano B seria o Bruno Guimarães. O nome de Marcus Rashford voltou mais uma vez a entrar na pauta do Barcelona para essa próxima temporada, e o jogador estaria disposto a ajudar no que pode para viabilizar isso, já que seu sonho seria defender a camisa blaugrana. Lembrando a vocês que o inglês já tentou ir para o Barça na última janela, porém no final ele acabou sendo emprestado ao Aston Villa, e lá ele conseguiu recuperar o seu bom futebol. O jornal Mundo Deportivo informou que o atacante está disposto a reduzir
reduzir o seu salário para viabilizar a sua chegada no gigante espanhol. Porém, alguns torcedores questionam onde Rashford jogaria, já que o trio de ataque titular é formado por Rafinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski. Portanto, o inglês teria que aceitar um papel menos importante para vir aos catalães, e isso pode pesar bastante na decisão final dele. Marcus Rashford atualmente está emprestado no Aston Villa até o final de junho e depois ele retornará ao Manchester United, que não tem planos de utilizá-lo, até por conta da sua relação desgastada com o técnico Ruben Amorim. Segundo a imprensa inglesa, a ideia dos Diabos Vermelhos seria receber algo em torno de 50 milhões de euros pelo Marcus Rashford, mas sinceramente eu não entendo muito esse interesse do Barcelona, tá bom? Afinal, é um jogador aí que não custaria muito barato, e convenhamos que ultimamente o Barcelona tem optado por atletas que estão aí perto do fim de contrato, ou atletas até que já estão livres no mercado, E também o trio de ataque do Barça hoje em dia está extremamente forte, extremamente ali titular absoluto. O Rafinha vem jogando muito, o Lewandowski é artilheiro nato e o Lamine Yamal eu não preciso nem falar, O moleque tem 17 anos, é titular absoluto ali na ponta e vem jogando o fino do fino. Então, se o Rashford fosse para o Barça, ele teria que aceitar ali um papel secundário, sendo reserva. E vale a pena lembrar que também tem o Ferran Torres, que tá jogando muita bola. Sempre que ele entra ali no segundo tempo, ou que ele aparece às vezes, como titular, o cara marca gol e tá tendo uma boa temporada. Então, sinceramente, eu não entendo muito esse interesse do Barça no Marcus Rashford hoje em dia. Eu acho que o clube tem outras posições aí que seria necessário juntar uma graninha e contratar um jogador bom para ser titular absoluto. Gianluigi Donnarumma vem sendo um dos grandes nomes do Paris Saint-Germain nessa atual temporada e também é um dos principais motivos pelos quais o time de Paris está na final da Liga dos Campeões. Afinal, o cara tem fechado o gol nos últimos jogos. O italiano, no entanto, vive uma situação bem curiosa e isso atrai a atenção de vários gigantes europeus para essa próxima janela. Isso é porque o atual contrato do jogador encerra em junho do ano que vem e, portanto, a última chance do PSG em vendê-lo por uma boa quantia seria agora no meio do ano, já que em janeiro do ano que vem ele pode acabar indo embora de graça assinando um pré-contrato. O PSG, por sua vez, tenta a renovação de contrato com o goleiro, mas ainda não conseguiu chegar num acordo. Quem tá de olho nisso tudo é o Manchester United, que pretende vender Onana agora no meio do ano. Eles estariam dispostos a oferecer 60 milhões de euros pelo Donnarumma. O jornalista Alfredo Pedula, lá da Itália, foi quem falou sobre esse interesse, e também confirmou que Juventus, Internazionale, Bayern de Munique e Manchester City também estão de olho na situação do Donnarumma. Afinal, convenhamos, o cara vem jogando muita bola e em janeiro poderia assinar um pré-contrato. Então, óbvio que vários clubes que estão em busca, de um novo goleiro titular estariam de olho na situação do Donnarumma. O City deve negociar o Ederson agora no meio do ano e está mapeando o mercado em busca de uma peça de reposição. Aí também tem Juventus, a Inter de Milão, apesar do Sommer estar jogando muita bola, a Inter também já mapeia o mercado. O interesse no Donnarumma já vem faz um tempinho, já fazem alguns meses que foi noticiado esse interesse, da equipe Nerazzurri. Então vamos ver no final o que é que vai acontecer. E no Bayern de Munique, convenhamos também que o Donnarumma seria um belo reforço. Quero saber a tua opinião. Se ele fosse embora do Paris Saint-Germain, você queria ver o Donnarumma jogando aonde? No City com Guardiola, na Juventus, na Internazionale, no Bayern de Munique? O que você acha? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado. Ótimo sábado pra todo mundo, bom final de semana, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.